Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do lugar do mundo em que você esteja ou do horário em que você esteja assistindo essa gravação. Seja bem-vinda a mais uma live, nesse retorno de Gisele por aqui. E nesse retorno a gente vai tendo alguns elementos cada vez mais consistentes e aplicados no dia a dia de vocês, tá? Hoje eu gostaria de explorar um pouco e explicar o que é a mesa quântica Shambhala, como que funciona esse serviço, para quem que é, como é que isso resolve a situação, como é que isso atua e trabalha. E para isso já vou solicitar a compreensão de vocês e ao mesmo tempo a contribuição para irem me respondendo. Se algo não ficar compreensível ou se algo ficar difícil de ter assimilação, tá bom? Qualquer dúvida me perguntem, fiquem à vontade. Marquinhos, bem-vindo! Que lindo! Gente, tem umas pessoas que a gente ama conhecer, né? E Marquinhos é uma delas. O que acontece? A mesa quântica, eu tô com ela aqui, então eu vou pegar o celular e vou fazer uma transferência aqui, né? Vou mudar a câmera dela, do aparelho, para que vocês tenham uma visualização do que é essa mesa, como que ela funciona, como que eu tô emitindo as coisas e como que eu faço as mensurações, tá bom? Se tiverem dúvidas, qualquer dúvida, como eu falei antes, pode perguntar, fique à vontade. Eu não sei se você já conhece, já ouviu falar. E eu estou fazendo esse movimento porque no dia 8 de março agora nós iremos lançar mais uma mesa quântica coletiva com a finalidade de trazer um feminino saudável para todos aqueles que participarem deste movimento. E quando eu falo em feminino saudável, eu não estou falando apenas de homens ou apenas de mulheres que nasceram com essas respectivas genitálias ou de pessoas trans, enfim, não é isso. Qualquer ser humano tem energias femininas e energias masculinas dentro de si. Mas muitos de nós temos essas energias doentes. Eu acho que seria uma palavra mais simples, por assim dizer. Enquanto dentro da energia masculina nós temos uma energia de ação, e aí eu falo nessa energia masculina, referenciando aquele yang, do yin e yang, aquele tal, aquele símbolo que se complementa, né? Eles são opostos complementares, onde um alimenta o outro, um complementa o outro, e um está sempre na referência do outro. Então, enquanto nós temos um yang, que é uma energia mais solar, mais diurna, mais de ação, e, por conseguinte, também mais masculina, nós temos o yin, que é uma energia mais feminina, mais interna, mais introspectiva, mais noturna, mais escura e ao mesmo tempo mais falando das emoções, falando de nutrição. A terra nutre enquanto o sol aquece. Então a gente tem essas energias opostas e complementares, novamente reforçando em todos os seres humanos. E quando nós temos esse movimento, nós temos também uma tendência a termos ou não essas energias salutares ou com algum problema, com alguma deficiência, com alguma doença, né? A gente vê muito em questões familiares e aí em questões sistêmicas principalmente, um feminino que foi muito machucado ao longo dos séculos, e nós sabemos que poucas décadas atrás, até poucas décadas atrás, nós mulheres não tínhamos direito a ter, por exemplo, um CPF. Até 1962, nós não tínhamos direito a ter um CPF, portanto, não existíamos como pessoas físicas e, portanto, nós não poderíamos abrir uma conta bancária, termos a autonomia sobre as nossas finanças, mesmo que trabalhássemos. Essa autonomia ficava, essas finanças ficavam no controle masculino, seja de um pai, de um irmão, de um marido. Não era dado o direito à mulher em ter esse controle financeiro. E isso, por exemplo, é só uma das situações, mas isso, por exemplo, impacta na situação financeira de muitas mulheres até hoje, seja em aspecto psicológico, seja em aspecto energético, seja nas questões familiares e sistêmicas, mas isso tem um impacto que acontece até hoje.
Só que eu não vim aqui falar de finanças, eu vim falar sobre feminino saudável e uma das maneiras, uma das ferramentas da gente tratar esse caminho, da gente cuidar e olhar para isso. E aí, quando nós falamos das mesas quânticas, nós estamos falando de movimentos que completamente vão reverberar nos aspectos sutis, desde o aspecto espiritual, vibratório, energético, até o aspecto físico. Então, se eu tenho, por exemplo, mulheres hoje, grupos inteiros de mulheres com câncer de mama, com questões, por exemplo, de ovários policísticos, de questões uterinas, mulheres com problemas e dificuldades para engravidar, enquanto outras têm uma sequência de filhos que muitas vezes não foram escolhidos, né? Não foram gestações que ela realmente participou com consciência, com vontade de escolher isto. E aí nós temos vários movimentos acontecendo que ajudam a ter algum problema nessa leitura desse feminino, que esse feminino não está lá tão saudável. E eu só estou trazendo de novo o feminino como um exemplo, não é o único assunto, a gente pode tratar inúmeros e, incontáveis assuntos dentro das mesas quânticas, mas eu quero mostrar um pouco para você de como funciona esse processo, como que a gente avalia, como que a gente conta isso, como que a gente metrifica essa situação, e eu vou realmente exemplificar isso por aqui, tá bom? Já vou pedir a compreensão de vocês, é a primeira vez que eu vou fazer deste jeito, então eu vou ficar pegando o celular na mão para mostrar essas imagens. Eu não consegui ter 2 suportes aqui, então eu vou pegar o celular, vou mostrar uma tela, mostrar outra, desenhar aqui na mão. Se vocês não estiverem vendo, talvez vocês vejam isso refletido, mas qualquer problema vocês me contem, tá bom? Então, já sabe que vai mudar aqui um pouquinho. Com licença. Aqui, ó, é a ficha de anamnese que eu preencho para fazer qualquer mesa quântica, tá bom? Essa ficha, a gente tem o nome da pessoa ou das pessoas, se for um envio coletivo, eu coloco o nome do grupo e no verso eu ponho detalhadamente todos os nomes completos, datas de nascimento e endereço de cada pessoa que esteja participando desse envio coletivo. Aqui eu tenho o endereço e o objetivo da mesa. Lembrando que esse do dia 8 de março vai ser com o objetivo de trazer um feminino saudável para todos os participantes, harmonizando essas relações. Aqui nós temos uma referência, então ele não é ideal, ele é referência, e nós fazemos métricas. Para fazer essas métricas, nós usamos o nosso amiguinho pêndulo junto com o relógio radiestésico. E aí, junto com essas ferramentas, né, nós vamos tendo referência de como está a situação das pessoas ou da pessoa que a gente fizer essa mesa para a gente saber. E aí, para vocês terem mais uma noção, gente, lembrando que a especialista aqui em desenho, tá? Deu uma passeada e a gente faz um desenho bem rústico, bem infantil aqui mesmo, colocando os 7 chakras, onde nós temos o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o chakra sexual e o chakra básico, assim como a estrela da alma e a estrela da terra. A partir desses 7 chakras, eu verifico qual é a condição, mais uma vez, da pessoa individualmente ou do grupo. Vejo os corpos, corpo físico, duplo etérico, corpo emocional e o corpo mental inferior. São os nossos 4 corpos do quaternário inferior. Esses 4 corpos, porque os corpos de mental superior, búdico e átmico não precisam ser mexidos em geral, eles estão harmônicos. Não tenho que mexer aqui porque é a nossa tríade superior, mais elevada, mais ancorada, mais próxima daquilo que é divino e é sagrado e da nossa criação original. Então, na tríade superior eu não mexo e no quaternário inferior eu verifico onde tem algum problema, tá? Se os problemas estão começando nessas casas aqui,
podem ser que, se não tratados, venham a se manifestar na essência física, mas tem coisas que já estão até o quarto, né, já estão até o corpo físico, tem coisas que estão ainda nos corpos sutis, tá bom? Aqui nos chakras, como eu falei, a gente faz avaliação, eu poderia desenhar esses corpos aqui diretamente, fazendo ao redor do corpinho, mas eu prefiro fazer separado só por uma questão de ordem, para eu conseguir fazer a leitura desses itens, tá bom? Outra coisa, aqui é a minha mesa quântica Shambhala. Essa mesa quântica é a mesa onde a gente vai fazer toda a avaliação e todo o tratamento. É aqui que a gente faz todo esse mecanismo. Então, nós temos as ferramentas principais da mesa nesse relógio da Flor da Vida, onde nós temos salto quântico para passado para futuro, código 21, o timo, cromoterapia, florais. Aqui é a referência daqui, que são os 12 raios dos mestres ascensionados. Temos baralho cigano, alinhamento de consciências divinas, desmaterialização e materialização. Temos a chamatrina, geometria sagrada, cristais. A parte, essa daqui, a gente vai para essa daqui, onde vai ser trabalhado o ambiente, seja o lar, seja o trabalho do cliente, que a gente vai estar atendendo. E nós temos o relógio de radiestesia especificamente para mandar símbolos radiestésicos. E temos a Flor da Vida, que é essa mesma referência aqui, é um dos símbolos da geometria sagrada, que é tão utilizado que ele já veio para cá. E temos esse botãozinho branco, que é o que eu mais gosto, porque dá a possibilidade de todas as ferramentas que eu já fiz, todos os cursos, tudo que eu conheço, eu ancorar na mesa. E por isso que hoje eu trabalho com o computador de suporte, porque eu tenho quase 400 ferramentas ancoradas, isso que eu não consegui ainda colocar todas, mas os cursos que eu vou fazendo a mais, eu vou ancorando e eu tenho acesso através desse botãozinho. Vou para a planilha, antes era na mão, mas agora eu não dou mais conta, vou para a planilha para fazer esse preenchimento. E aqui é o que encerra esse trabalho, tá? Então, basicamente está tudo apresentado, lembrando que aqui é o campo de energia vibracional onde a gente faz os envios. Aqui a gente faz as leituras dos corpos pela mesa, mas eu tenho feito mais individual para poder escrever por aqui. E aqui, mais uma vez, o nosso relógio radiestésico, onde eu vou ter de 0 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1000, de 1000 a 10.000, podendo se ultrapassar esse número somando esse percentual, tá? É meio técnico, sim, mas aqui é onde eu vou fazendo as métricas das pessoas. E aí, conforme eu faço a métrica, a gente faz a leitura e identifica quais são as questões primordiais que estão afetando essa pessoa, qual é o problema, o que está acontecendo, é em campo espiritual. E aí, por exemplo, a pessoa vem com uma energia, a minha referência é de 1.200. Já aconteceu da pessoa chegar com 5.000 de energia de frequência geral, de frequência vital, que está muito além da minha referência, mas a pessoa está down, ela está mal. E aí, quando vai ver, essa referência dos 5.000 está muito abaixo do padrão da própria pessoa. E aí eu volto, pesquiso qual é o padrão dela, jogo aqui, porque normalmente acontece de, ela tá com 5.000, tá super mal. O padrão dela é acima de 10, por exemplo. E aí a energia dela tá muito abaixo do que é o padrão daquela pessoa. Quando tá mais abaixo, depois que é feito todo o trabalho, nós reavaliamos tudo isso e aí conseguimos identificar onde foi subindo essa energia, onde melhorou, onde continua estagnada, se teve algum lugar e onde está sendo, novamente, uma questão específica, tá? Frequência espiritual é muito comum de pegar pessoas com essa frequência muito baixa e algumas outras com essa frequência altíssima. E é muito bacana porque a gente vê a diferença de comportamento mental, social do perfil dessas pessoas, tá? Magias, isso aqui eu recebi do curso desse jeito. Hoje em dia nós temos utilizado um termo que é
interferência. Então eu tô apagando aqui literalmente na frente de vocês, porque são interferências, não tem que ter medo, mas existem interferências ancestrais, existem interferências que são causadas por diversas fontes e a gente vai mensurando essas interferências que podem estar causando aí um problema na sua vida, tá? Às vezes implantes de chips, de várias outras coisas podem estar acontecendo também, tá bom? Por enquanto, por aqui, deu para ficar claro o que é esse movimento, o que acontece? Lembrando que o pêndulo é um dos meus instrumentos radiestésicos mais precisos e ele vai me dando a direção e as numerologias, né, os números que eu preciso de métrica, de referência para dar o retorno para as pessoas a quem eu esteja atendendo, tá bom? Por enquanto, tá tudo ok. Vocês conseguiram captar a mensagem por aqui? Vou voltar. Minha baguncinha. Como é que tá sendo para vocês verem tudo isso? Eu sei que para muita gente é novidade. Nem todo mundo conhece a respeito desses universos, esses trabalhos, esse tipo de coisa, como que isso atua. Por enquanto, deu para entender? Teve dúvida aqui no mecanismo prático e técnico de como isso funciona e é realizado, como são realizados esses envios e frequências? Dúvidas? Se vocês tiverem, por favor, podem me mandar ou diretamente aqui no comentário ou no balãozinho, no pontinho de interrogação, tá bom? E aí o que eu gostaria de falar para vocês? Cada uma dessas leituras e cada uma das ferramentas que eu tenho ancoradas, elas vão trabalhar em níveis diferentes, em níveis de frequências que a gente envia, em níveis de energia. Eu hoje tenho mais de 10 tipos de reiki e o que muda de um para outro é exatamente qual tipo de energia, de frequência, o que eu quero, qual é o objetivo do que eu quero com cada um deles, como que cada uma dessas coisas vai atuar sobre a pessoa. E aí, por exemplo, no meu caso, quando eu estava muito mal no puerpério, muitas vezes eu precisei de benzimentos, porque eu sozinha não conseguia fazer o reiki. E é por isso que quando a gente trabalha com grupos, isso é muito bacana. Quando eu tinha o trabalho voluntário do reiki, um ajudava o outro. E vários trabalhos que a gente faz, um ampara o outro. Na hora que eu recebia o benzimento, eu conseguia fazer o reiki. Aí o reiki fluía, eu conseguia ter mais serenidade, ter mais tranquilidade e conseguia ter concentração para fazer o meu melhor fluir. Não é o tempo todo que a gente tá bem. E exatamente por isso que a gente precisa pedir ajuda, e exatamente por isso que eu faço referência no livro, para quem comprou o livro, né, Ativadores de Propósito, daquele ensinamento da minha professora de que terapeuta precisa de terapeuta, né? A gente tá atuando na linha de frente, na vida das pessoas, na energia, na frequência, na vibração dessas pessoas, e a gente precisa cuidar da nossa. E exatamente por esse assunto, por essa questão que eu faço essa referência no livro, assim como a gente precisa estar bem cuidado, bem amparado para poder cuidar do outro aqui. Tanto pela equipe espiritual que está sempre conosco, nos auxiliando, mas espera que a gente peça e a gente pede, sabe? Acaba desenvolvendo, né, o aprendizado de como pedir para que a gente tenha aquele suporte e aquele assessoria que a gente precisa para a gente conseguir vencer aqueles desafios. Então, tanto pela equipe espiritual como pelos amigos e pelas pessoas aqui encarnadas que nos apoiam e auxiliam em cada etapa, em cada atividade da nossa vida, tá? Voltando, a mesa tem o envio de frequências, vibrações e energias. Energias de flores, de cristais, de curas, de equipes. Então eu tenho hoje o trabalho com as equipes arcturianas, sirianas, pleiadianas, gaias, né? Então todas as equipes
que eu mais trabalho são essas faras reikianas e algumas outras técnicas apométricas e tudo mais. Mas tudo isso entra como ferramenta para atuar sobre os corpos sutis, sobre os chakras, sobre todo o campo energético, dando apoio, força e sustentação para que todo o trabalho ocorra bem. Tudo bem por enquanto? Gente, me mandem dúvidas, eu não tô recebendo. Eu tô falando muito grego para vocês. Eu sei que não é todo mundo que conhece isso, mas mais uma vez eu quero falar que a gente está com os horários e os agendamentos abertos para esse serviço individualmente, e além desse serviço individualmente, nós teremos esse serviço coletivo sendo feito no dia 8 de março, no período da tarde, para todo mundo poder participar. Esse trabalho coletivo vai ser feito ao vivo, quem estiver presente poderá assistir, quem não estiver presente vai receber o relatório com tudo que foi trabalhado ao longo desse período, tá bom? E aí pode, inclusive, participar, não tem problema. Por ser um trabalho coletivo, vai ser muito mais acessível. Então, ele vai ter um valor voluntário a partir de R$35. Quem desejar pagar mais pode pagar. O valor da mesa hoje individual é de R$350 para os amigos, para os íntimos, para o pessoal aqui que me conhece. Fora isso, esse trabalho está custando R$700, tá? E aí, esse trabalho individual, como eu estava dizendo antes, ele está com esse serviço aberto, com a contratação dele aberta. E a gente está fazendo os atendimentos por agendamento sempre, sendo que a pessoa pode participar ao vivo, ir acompanhando todo o desenvolvimento, ou ela pode receber somente o relatório. Eu faço offline, envio os relatórios, tá? Com tudo que foi trabalhado, aquilo que se destaca, aquilo que merece mais atenção e mais dedicação. E destaco ainda que a questão da mesa quântica especificamente, ela vai direto ao ponto do tratamento. Então ela não fica enrolando, perguntando os pormenores. A gente sabe qual é o corpo, quais são os corpos afetados, os chakras, quais são as questões, e já vai direto pro tratamento. Eu não fico num processo terapêutico teórico que vai ficar super expandindo a sua consciência de maneira verbal. Então a gente não vai ficar falando a respeito a gente vai direto para os tratamentos energéticos, frequenciais e vibratórios, tá bem? E a Clarice está falando, deixa eu pôr aqui, deixa eu ver se isso abre. Gostaria de compreender melhor a mesa quântica, para mim é tudo novo. Então, essa é a mesa quântica, como eu estava falando, onde os envios frequenciais são envios quânticos. A gente abre um campo de proteção. Esse campo de proteção é feito com a parte espiritual, com os meus mentores e os mentores da pessoa que está sendo atendida. Essa abertura é como se a gente tivesse... Eu brinco muitas vezes que é um arco-íris, né? Onde eu me ligo à pessoa que está sendo atendida, muitas vezes à distância. Super é permitido e super possível de fazer o atendimento daqui para Holanda, né? Como eu atendia muitas vezes a uma cliente de lá, daqui para o sul, daqui para qualquer lugar do mundo. E eu brinco que é um arco-íris de luz, onde esse caninho de luz, né? Esse tubo de luz, ele fica protegendo e blindando ao atendido, a mim, e a gente faz com uma conexão divina muito grande, onde todos os mentores, a espiritualidade, a nossa consciência divina entra para atuar quanticamente. O que é esse quântico, né? Tão falado. Eu consigo trabalhar de maneira muito rápida e eficaz coisas que eu demoraria muito tempo. Então, vamos supor, eu como terapeuta floral, que também sou, visto que tenho a formação nos florais, tanto de Bach, Saint Germain, Minas e vários outros, se você precisar de um floral, hoje, no modo tradicional, vou até pegar aqui, ó. Eu tenho um preenchido e tenho outros para preencher.
Eu poderia fazer aquele receituário, sabe? Você pega as recomendações terapêuticas e coloca, olha, para Clarice, ela precisa do floral tícore, do floral tarari, tarará. Vou escrevendo o nome do floral, escreva a quantidade, a concentração, os ml, tarari. Você tem que levar numa farmácia, comprar, tem que ser uma farmácia que trabalhe com florais, comprar esse floral, tomar 3 vezes ao dia. Esse floral não pode passar por questões eletromagnéticas, raio-x, equipamentos, tarari, tarará, senão ele vai perder a frequência. E você vai tomando por tantos dias para sentir o efeito, na modo tradicional. Com a mesa quântica, a mesa me diz, ela precisa do floral tal. Eu concentro a energia desse floral e te envio a energia do floral imediatamente. Então ele é quântico, ele é rápido até nisso. Não tem a demora de eu fazer um receituário, você ir até um lugar, você comprar, receber, tomar, passar dias tomando, sentindo esse efeito que é vibracional, nem todo mundo sente. Não sente de imediato. Na mesa quântica, o envio é feito imediatamente, é feito de uma maneira quântica concentrada. Se for necessário replicar esse envio, vamos supor, a pessoa precisa receber a energia desse floral 3 vezes ao dia durante uma semana. Na própria mesa vai vir essa orientação e a gente consegue fazer esse envio. Tem os cristais, para que chakra que tem que enviar, como que é a energia do cristal. A gente vai pegar esse cristal também, essa energia frequencial e manda para a pessoa que recebe quanticamente. Então, tanto pela velocidade, pela rapidez, como pelo imediatismo e pela acessibilidade que vai acessar todos os corpos sutis e físico imediatamente. Então, é muito rápido. O envio acaba sendo, hoje em dia, demora aí de 1 hora, 1h30, 2 horas, mas em geral não passa de 3 horas. Muito, assim, quando muito demora por algum motivo, demora 3 horas, mas em geral, em menos de 2 horas você tem um acesso a um resultado muito grande e que inclui, dependendo da necessidade e da indicação da pessoa, inclui também cirurgias quânticas, etéricas e sutis e espirituais, tá? Até recentemente eu vi gente, é um pessoal que eu amo, o pessoal do Terapia, é um link no YouTube, depois eu posso deixar indicado para vocês, um rapaz que ele passou por uma cirurgia espiritual e durante os exames, não é o único, tá? Isso se repete recorrentemente, mas durante os exames físicos dele, feito tomografia e várias outras ressonâncias e outros exames, foram identificados cicatrizações cirúrgicas no crânio dele, que ele tinha uma questão neurológica, e durante os exames foram identificados esses pontos e essas cicatrizes cirúrgicas, e os médicos perguntavam, mas que cirurgia que você passou? O que você fez? E tinha sido cirurgia espiritual, mas que às vezes ficam marcas físicas, quase que para comprovar que, olha, tá vendo? A gente disse que a gente fez e foi feito. Pode acontecer também numa mesa quântica, tá? Não é a coisa mais recorrente, mas pode acontecer. Não sei se eu respondi as dúvidas. Me perguntem mais, se tiverem mais dúvidas, se quiserem falar algo, perguntem. E eu queria dar continuidade pra gente encerrar esse movimento, sabe? Dar continuidade nesse assunto para não ficar muito extenso, mas de novo manter esse convite para vocês se conhecerem, se quiserem, se desejarem participar, se conhecerem outras pessoas que tenham interesse nesse movimento. São questões energéticas, vibratórias, espirituais, frequenciais, formidáveis. É uma transformação. Da outra vez, no ano passado, nós fizemos e foi lindo porque tinha várias mulheres de vários lugares e tinha homens também participando dos envios, foi bem legal, teve maridos e outras pessoas participando. E tinha uma das meninas que ela estava na condução e falou que ela estava com dor de cabeça, com isso, com aquilo, com uma série de sintomas. Quando começou, um pouquinho antes, né, de começar o trabalho, ela voltou para casa ouvindo a transmissão, só no fone de ouvido, eu não conseguia ver, e ela foi sentindo toda a cura, toda a reverberação,
ora passando a energia mais na região craniana, ora passando a energia em outras regiões do corpo, dependendo daquilo que eu estava enviando. Então eu enviei florais, enviei várias coisas naquele dia, e ela foi relatando ao final tudo o que ela foi sentindo. Foi lindo. Não é todo mundo, de novo eu repito, que tem essa sensibilidade de perceber de imediato, mas tem gente que percebe super imediatamente. Um outro cliente meu que eu estava atendendo no final do ano passado, ele falava, nossa, eu senti expandir a cabeça, senti isso, senti aquilo. Então, vários momentos eles vão relatando, quem vai recebendo tudo que vai sentindo. Eu sou suspeita porque eu sinto muito, eu sinto literalmente na minha biologia, nas minhas células, eu começo a sentir o meu campo vibratório mudando, a interação do meu DNA parece que vai mudando, e de alguma maneira parece que eu consigo sentir, perceber e até visualizar isso. Pode ser um campo mais imaginativo, pode ser, mas eu consigo ter esse acesso, e para mim isso flui com muita naturalidade, com muita frequência, principalmente porque sou eu que envio, e já faz tempo, né, que faço esses envios, e cada vez com mais técnicas que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. Mais dúvidas, gente? Perguntem, adoro. Sim, não, talvez? Se não tiver, a gente vai encerrar para poder fazer o nosso envio de reiki. Como são assuntos muito distintos, eu vou encerrar hoje, volto em pouquinhos minutos pra gente fazer o nosso envio de reiki aí ao vivo para todos vocês. Me contem. Mais dúvidas, mais perguntas? Não? Sim, não? Dali uma, dali duas, dali três. Muito obrigada pela presença de vocês. Continue compartilhando as lives, compartilhando esses conteúdos, mandando as dúvidas de vocês para que a gente possa cada vez abarcar mais esses conteúdos que não são tão divulgados, que eu mesma já pratico há tanto tempo e muitas vezes não falo. Eu vou colocar, nem sei como ainda, mas vou colocar aqui um videozinho de como que eu tava fazendo isso mais cedo, para vocês terem uma ideia disso na prática, mas basicamente a gente vai escolher e vai enviar. É energético, é etérico, é sutil, não tem grandes mistérios. Algumas vezes eu recorro a materiais, várias vezes na verdade, eu recorro a materiais de suporte, como livros, baralhos, os próprios cristais físicos, aromas, livros de geometria sagrada. Então, em um desses vídeos, vocês vão ver que eu pego o material e começo a consultar. Tem a leitura desses livros, às vezes com uma imagem, um símbolo diferente, que não são de uso cotidiano, às vezes com informações acrescentadas para uma expansão de consciência aí, para a gente entender melhor determinados conceitos, tá bom? Um grande beijo. Se tiverem dúvidas, fiquem à vontade, coloca aqui nos comentários, me mandem no privado se não se sentir à vontade de colocar publicamente, me mandem essas dúvidas que a gente vai sanando essas dúvidas e vai incrementando e ao mesmo tempo sabendo aprofundar mais, né? Porque como para mim é uma realidade, eu vivo isso, muitas vezes eu não sei o que é que gera de dúvida em vocês. Então, só mais uma informação rápida. A minha mesa é a quântica Shambhala. Minha professora chama de Shambhala, tem gente que chama de Shambhala, tá tudo certo, não importa aí a tônica, mas essa é a minha mesa oficial, a primordial. Eu tenho uma outra mesa que é a mesa quântica cristalina, e existem diversas outras. Tem uma muito divulgada, que é da Andressa Molina, se eu não me engano, a mesa... aquela mesa azul, mesa quântica estelar. Eu tenho amigos que fazem a mesa quântica estelar, mas elas têm mecanismos diferentes, a forma de atuar é diferente, o terapeuta é diferente, então são coisas distintas, mas todos são com envios quânticos energéticos, tá bom? Mas muitas vezes a atuação é diferente, então tem mesas que são feitas para envio das energias e equilíbrio para animais, para pets. Existem inúmeras mesas quânticas, a minha é essa, tá bom? Então, só para ficar a imagenzinha aí para vocês, minha mesa quântica maravilhosa, espetacular, que tem feito diferenças gigantescas
especialmente para mim mesma, porque eu sou a pessoa que eu mais atendo, eu faço muita mesa para mim. Eu troco muita mesa com minhas colegas, né, que fizeram a formação também junto comigo. A Cássia é uma delas, não tá aqui hoje ao vivo, mas com certeza ela deve ver. Então a gente faz muita troca, a gente cuida muito uma da outra, a gente recorre muito a essa ferramenta pra gente se sustentar e se melhorar, tá bom? Um beijo gigante no coração de vocês. Gente, me dá uns 2, 3 minutinhos pra eu fechar essa live, salvar e voltar pra gente fazer o nosso envio de reiki, tá bom? Quem desejar, encaminha para outras pessoas também que possam ter esse interesse. Beijo, obrigada!